Olá, o programa Opinião recebe o advogado e presidente da OAB Edson Kober, o advogado e conselheiro da OAB Giovanni Lucian, para falar a respeito das dificuldades políticas que estamos vivendo hoje. Sejam bem-vindos novamente ao programa Opinião. Edson, tu vês dificuldades políticas, administrativas, funcionais no Estado brasileiro? David, o Estado brasileiro não é o Estado que a gente gostaria, o que sonha e o que idealiza, né? É um Estado que há muito tempo vem tendo esses problemas que hoje a presidente enfrenta aqui também, que é a corrupção, né? O que a gente espera é que isso que está se fazendo agora, em vários ministérios que estão acontecendo, realmente tenha uma vontade política por parte do mandatário maior do país, de realmente fazer uma limpeza que sempre nós almejamos no Brasil. O que a gente tem visto é que as alianças que são feitas, e nós falamos isso no programa passado, se faz muitas vezes com partidos que não têm compromisso com a honestidade. Eu acho que questão ideológica é uma situação de pensamento de sociedade, mas a honestidade me parece que está acima de tudo, né? Então, o que a gente percebe, alguns partidos que estão na aliança da base parlamentar do governo hoje, federal, resistem, inclusive, mudar líderes que estão sendo acusados de corrupção. Eu acho que há uma acusação, não há uma comprovação, muitas vezes, ou um julgamento definitivo, mas então que esses líderes, pelo menos, ou se afastem, né, para que isso e fique livre para serem investigados, né? Mas isso está levando para uma situação, porque estoura no Ministério do Transporte, estoura no Ministério do Turismo, né? E isso não vem de hoje, não é de uma hora para outra que vem estourando isso. Isso vem sendo segurado, né, de governos anteriores, né, por alianças que foram feitas, e eu acho que foram feitas muitas vistas grossas em cima disso, né? Mas eu acho que nós temos que ter essa opinião, seguindo sempre no ritmo de combater a corrupção. Corrupção existe em qualquer país do mundo, né, mais ou menor. Mas nós temos que criar regras e aproveitar esse momento para criar regras de combate à corrupção. Inclusive, quando a gente fala em pena de morte no Brasil, nós costumamos, eu digo isso, a falar em pena de morte nos crimes contra a pessoa, né, na barbárie de crimes contra as pessoas. Agora, em pena de morte para membros do colarinho branco que se utilizam de cargos públicos para desviar milhões de dinheiro, isso não se fala e alguns países do mundo inclusive tem. Então eu acho que tem que ter dureza no tratamento disso, exemplar, e eu acho que se a presidente realmente está com o interesse de realmente fazer uma limpa, daí ela corre daqui a pouco corre o risco de daqui a pouco ficar sozinha, eu acho que ela tem que ser aplaudida e apoiada nesse sentido, nesse momento, para limpar exatamente isso. Giovanni, o Edson fala de problemas de corrupção, essa dificuldade política que a gente está vivendo. Alguns analistas dizem que quando nós resolvermos investigar o Ministério das Cidades, aí sim aparecerão tantas outras coisas, talvez iguais ou piores do que nós temos aí. Como você está vendo esse momento brasileiro? Eu já ouvi esse comentário do Ministério das Cidades também e ele me preocupa na medida em que, para os olhos da população, é um ministério, eu diria, silencioso. Ele não aparece no dia a dia nos noticiários, mas a gente sabe que ele é um ministério que tem uma verba muito grande para ser administrada e talvez pela recenticidade dele, esse controle se torne mais difícil ainda. Mas o que o Edson colocou em relação ao ideal de Estado que nós almejamos, e imagino que todo o povo do mundo almeja, eu acho que nós estamos muito longe dele, embora tenhamos uma democracia recente e a gente tem que aprender no dia a dia, e isso só vai acontecer no momento que nós criarmos uma cultura anticorrupção. No momento que corrupção não for a regra, corrupção deveria ser a exceção. A velha história que eu sempre critico, comento do jeitinho brasileiro, né? Uma lei que inventaram num comercial de televisão, de cigarros, inclusive, e ela ficou valendo, a lei de Gerson, né? O jeitinho brasileiro para tudo. Isso soa como uma vantagem, soa como digamos assim, um privilégio do povo brasileiro ser o país do jeitinho. O jeitinho, ele teria que ser tido assim como uma coisa alegre, uma coisa de brincadeira, não transformar isso numa lei que ela fica valendo no sentido de que quem corrompe ou quem é corrompido é que está certo, o outro é o trouxa, né? Aliás, nós somos então milhões de trouxas, né? Porque parece que a coisa só fica boa quando tu passa para o outro lado. Eu costumo dizer também que a nossa geração, talvez nem a próxima, não vá ter oportunidade de ver o nosso país
já com essa cultura introduzida, já com essa, digamos assim, com a honestidade ser uma regra e não mais uma exceção. Eu acho que a nós compete brigar por isso, protestar por isso, e cada um fazer a sua parte e sem descontinuar essa prática, porque no momento que as pessoas esmorecem, como aquela velha história, não adianta votar porque não muda nada, não adianta, eu sou contra político porque político é tudo ladrão. Não é assim. A gente sabe que, não vou usar o termo ladrão, né, mas desonestos, eu diria assim, muitos entram para fazer uma vida na política, quando na verdade eles deveriam dar a sua vida à política. Então a política é uma coisa necessária, boa, útil, contanto que feito da maneira correta. E não como é hoje a regra, as pessoas, ou a grande maioria pelo menos, entram na política para tirar vantagem dela. Então eu acho que a cultura não se faz de um dia para o outro, muito pelo contrário, ela tem que ser feita aos poucos e não faz por decreto também. Então eu acho que a nossa, hoje, por exemplo, nós comentávamos num programa que participamos, o David também, temos uma grande ferramenta aí que são as redes sociais, que inclusive nos países do Oriente Médio ajudaram a derrubar governos. Nós tivemos agora 2 semanas atrás, um problema com o músico Tony Croco, dá para falar o nome dele, né? Teve digamos assim, um desconforto com a Assembleia Legislativa, fez um rap lá, uma música, criticando os deputados que se autoconcederam um aumento de 70 e poucos %. Ele foi, digamos, não chegou a ser tecnicamente processado, mas foi encaminhado contra ele uma representação por difamação, calúnia, sei lá o que mais. O pessoal se revoltou contra isso, porque se ele tem razão ou não tem razão, é a maneira como foi feita a coisa. Eu diria assim, que esse impulso, essa força que as redes sociais têm hoje, ela pode ser usada sim como uma ferramenta para que nós possamos talvez iniciar ou manter ou não esmorecer nessa cultura ou nesse início de processo cultural contra a corrupção. Para que um dia, efetivamente, talvez a geração mais próxima do que nós imaginamos possa ver o Brasil como um país um pouco mais digno, né? Ou que o povo é digno, mas que ele tenha comandantes dignos. Então, acho que nós estamos num processo, eu acho, iniciando um processo, e não podemos correr o risco de sofrer um revés. Então, eu acho que qualquer coisa que venha em favor de que se tenha um mínimo início, como está acontecendo agora, eu espero que não seja pseudo, né, mas essa faxina nos ministérios, eu espero que o povo apoie isso, e como tu falaste, que não deixe a presidenta ou a presidente sozinha, e pelo contrário, que se manifeste, que vá para as redes sociais, que vá para a rua, onde nós tivemos há muito tempo os caras pintadas, que não aparecem mais, né? Então que o pessoal se posicione, que exponha a voz do povo na rua, para que isso esses que vão lá defendem os seus líderes de governo, porque ele fez, mas todo mundo faz. Eu acho que isso não tem mais lugar na nossa sociedade, no nosso povo e na nossa cultura. Então, espero que seja aliás, espero mais uma vez que isso seja um início de alguma coisa que venha a melhorar a vida e o governo do nosso país. Edson Giovanni fala sobre os políticos todos iguais, esta crença do povo brasileiro, esta impossibilidade lógica, né? Porque ninguém nunca é igual, nem 2 bandidos são iguais, absolutamente ninguém é igual. Ao mesmo tempo, claro, isto faz o jogo dos piores, já que todos são iguais, qualquer um pode estar lá. Tu vês a necessidade de uma reflexão da sociedade brasileira, porque eu estou pensando uma reflexão sobre a sociedade brasileira, porque os políticos são representantes nossos. Será que não é a sociedade brasileira que é corrupta? Será que não é a sociedade brasileira que precisa refletir sobre si mesma? Eu acho que isso e mais alguma coisa. Eu acho que quando o Giovanni diz o seguinte, olha, são tudo igual, é tudo mesmo, não adianta votar, se está tendo uma preguiça de pensar, de se introjetar no mundo político e pensar consequentemente no que vai acontecer no futuro. Quem ele vai me representar? Quem vai me representar? E aí alguns conceitos precisam mudar, né? Essas questões, por exemplo, de votar na pessoa, né, que a gente tem um conceito, eu acho, muito atrasado nesse sentido. Eu acho que são a linha partidária, a conduta ideológica, a história do candidato e não o candidato de última hora. E há uma parcela popular que realmente vende o seu voto. Inconsequentemente, depois, sem responsabilidade, diz todo mundo é igual. Não, eu não acho que todo mundo é igual.
né? Nós temos pessoas hoje acusam o PMDB, por exemplo, de fisiológico. Teve uma história fantástica no Brasil, mas tem quadros excelentes dentro do PMDB. O PT hoje, por exemplo, há problemas sérios dentro do PT e há eu tenho muitos amigos do Partido dos Trabalhadores e há um problema de vários deles querendo salvar o partido, de reintroduzir o partido na sua ideia, no seu projeto inicial. Mas nem todo o partido não presta. Tem várias pessoas em vários setores, né? E o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas acabam entrando num partido também para não fazer muito esforço e para se eleger naquele partido muitas vezes que nem ideologicamente é identificado com ele. Daqui a pouco está no partido, não gosta, quer sair, essas coisas todas. Mas eu acho que a população, e essa confusão toda que tem aí de alianças, também ajuda nesse sentido, porque o nível intelectual de conhecimento político do nosso povo ele é muito frágil. Né? É muito frágil. Ele parte de um princípio de uma boa fé que todas as pessoas são boas, enfim, que vão representar. Só que lá em cima essas coisas acabam sendo diferentes. E eu acho que nós temos que ampliar o nosso tipo de democracia que nós temos. A democracia que nós temos é arcaica, ela é baseada simplesmente na representatividade. Nós temos, por exemplo, duas regulamentações que não foram feitas na Constituição, que eu acho que isso ajudaria em muito a solidificar a democracia, que é o referendo e o plebiscito, que não foram regulamentados ainda. Eu acho que nós temos eleições em cada 2 anos, onde obrigatoriamente a população tem que votar. Nós podíamos fazer inúmeras consultas populares, ouvir mais o povo nesse sentido, certo? Na Itália, agora há pouco tempo, fizeram uma pesquisa de 4 itens. Nos 4 itens, o primeiro-ministro Berlusconi foi derrotado, balançou, inclusive, ele no governo. Então, essa situação, nós temos que ampliar esse processo, né? Porque senão a gente cria exatamente esse tipo de descrença. Agora, a população tem uma parcela de culpa nisso. Ela não adianta fugir da política porque eu não entendo ela, porque isso sei, é difícil às vezes de entender. A gente tem que participar. E a gente percebe, às vezes, nas nossas instituições organizadas de sociedade civil, quantas pessoas participam. Muitas vezes tem dirigentes que se perpetuam lá porque não tem outro que quer assumir a responsabilidade. Não se muda, não se cria liderança nova, não porque muitas vezes quem está lá não quer, mas porque muitas pessoas não querem assumir isso. Mas eu acho também que há vários efeitos que a gente pode analisar. A política, ela ficou tão suja, sabe, ou se sobressaiu tanto as mentes mais sujas no meio político, que aquelas pessoas, independente de questões ideológicas, mas com comportamento digno, comportamento de honestidade, acabaram se afastando. E isso foi um erro, né? Nós nos afastamos e colocamos a raposa dentro do galinheiro. Nós temos que voltar a fazer isso aí. Tem que voltar e tem que, o que o Giovanni disse assim, olha, não adianta fugir, tem que